Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor que nos reúne neste dia de hoje, dia 20 de fevereiro, sétimo domingo do tempo comum. Estamos vivenciando o domingo, dia do Senhor. E é sempre bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Então hoje, neste domingo, dia de fazermos louvor ao Senhor, vamos assim, juntos, refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aquele que vos calunia. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém te tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vos desejeis que os outros vos façam, fazeis também vós a eles. Se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aquele que os ama. Se fazei o bem somente aos que faz o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores faz assim. E se emprestais somente àquele que espera receber, que recompensa terei? Até os pecadores também empresta aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e serei filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a vida em sociedade é feita de relacionamento, interesse e reciprocidade que gera lucro, poder e prestígio. Perceba que o Evangelho revoluciona o campo das relações humanas, mostrando que nenhuma sociedade justa e fraterna, as relações devem ser gratuitas, à semelhança do amor misericordioso de Deus. Então, essas relações devem ser, sobretudo, alicerçadas no amor e na misericórdia de Deus. Então, o ápice do testemunho cristão acontece no amor aos inimigos, que atinge as raias do heroísmo. Este é a pedra de tropeço de muitos discípulos que considera absurda a tal exigência. Por que Jesus não omitiu de sua pregação este elemento? Seria possível considerar o amor aos inimigos como um componente opcional de sua doutrina? Então perceba que o mestre buscou aproximar o máximo possível o modo de agir dos discípulos com o modo de ser de Deus. Portanto, eles devem amar os seus inimigos, porque é assim que o Pai age em relação à humanidade que constantemente o ofende pelo pecado. Portanto, caros irmãos e irmãs, quando caminhamos aqui na Terra, seguimos as concepções do mundo, isto é, do que a maioria pensa e age. A palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o contrário do que todos pregam. Se não tivermos uma fé firme e a certeza de que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, não conseguiremos aprender o pensamento de Deus. Foi o próprio Jesus, Filho de Deus vivo, que em pessoa veio desbaratar a teia do inimigo que tenta colocar em nós uma doutrina de morte. Portanto, caros irmãos e irmãs, isso
Por isso, quando nós ouvimos falar, né, ouvimos Jesus falar coisas como amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos amaldiçoam, rezar pelos caluniadores, dar outra face depois de tomar uma bofetada, dar a túnica quando alguém já nos tomou o manto e etc., nós nos apavoramos. E agora, como fazer isso? E por que agir assim? A grande chave para que nós possamos compreender isto está justamente nessa expressão de Jesus. O que vos desejei que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando nos envolvemos com o outro ser, nós podemos compreender as suas motivações e assim podemos perdoar, compreender e acolher. Depois, também Jesus nos faz outra indagação. Qual é a recompensa que nós teremos se fizermos o bem somente àquele que nos fizer o bem? Se amamos somente aquele que nos ama, qual será o mérito? Se emprestamos dinheiro somente a quem pode nos pagar, nós não estamos fazendo por amor, e sim por conveniência. Outra expressão que nos ajuda a compreender é justamente essa. Sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso para com os ingratos e os maus. Finalmente, caros irmãos e irmãs, Jesus nos dá a dica para que sejamos misericordiosos como o Pai. Não julgar, porque então também não seremos julgados. Não condenar, porque também não seremos condenados. Perdoar para que sejamos perdoados. Dar para poder então receber. Enfim, com a mesma medida com que nós medimos outros, isto é, da mesma forma, da mesma proporção, do mesmo jeito, nós também seremos medidos. Portanto, caros irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, reflita um pouco. Você tem dificuldade em acolher essa palavra? Qual das orientações de Jesus lhe é mais difícil de viver? Como você costuma julgar as pessoas que erram? Reflita um pouco. Você costuma fazer o bem sem olhar a quem? Ou você só ajuda a quem você conhece? Você acha que quem tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu currículo de amizade? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos e irmãs. E peça ao Pai que possa nos predispor a amar os nossos inimigos e perseguidores. Só assim estaremos dando testemunho do amor que devotamos a cada ser humano. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia do domingo, uma santa e abençoada semana que se inicia nesse dia de hoje. E que desça sobre todos vós, sobre todas as suas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.